independente da questão imobiliária, da questão do crescimento da cidade, tem a questão da preservação. Tem a questão de você evitar as consequências dos desastres naturais. Eu acho engraçado a gente, nessa cobertura da grande mídia, e na fala do governo federal, olha, nós temos que evitar os desastres naturais. Gente, isso é impossível. O nome já está dizendo, desastre natural. Você não tem como evitar isso. Você não tem como evitar chuva, evitar sol, evitar seca. O que você faz é minimizar os efeitos. E no caso das águas, é muito simples. É o direcionamento das águas. Você já sabe, lá no Rio Grande do Sul, todo mundo já sabia por onde as águas iriam passar. Qual foi o grande problema? Ao longo das décadas, as pessoas foram construindo onde não deveriam. Ao longo das décadas, os rios não foram sendo dragados. Ao longo das décadas, as matas ciliares foram sendo destruídas. Tudo por falta de plano diretor, ou pelo menos do cumprimento do plano diretor, porque também não adianta nada você ter um plano diretor se a prefeitura não cumpre. E uma coisa que eu já venho criticando há muito tempo, as prefeituras, prefeitos e vereadores são os primeiros a incentivar as pessoas a construírem locais inadequados. Eu lembro daquela tragédia da favela do Bumba lá em Niterói, aquela favela foi construída em cima de um lixão. Gente, é inadmissível que você faça qualquer construção em cima de um lixão. Um lixão, ele é totalmente instável. Em algum momento aquilo vai descer, porque não tem solidez na base. Você vai jogando lixo, vai jogando entulho, vai jogando, em algum momento aquilo ali vai ceder. E foi o que aconteceu e morreu gente à beça. Por quê? Porque a prefeitura de Niterói, ao longo dos anos, permitiu que as pessoas ocupassem aquela área que era totalmente insalubre, Vinícius. Outro ponto importante também, Odosto, você falou a respeito dos gestores municipais. Eu estava assistindo uma palestra, faz um tempo já, de um professor doutor da Universidade de Alagoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, é importante que esses gestores se atentam aos técnicos das áreas de saneamento básico que engloba a questão do escoamento das chuvas, que está diretamente ligado ao plano diretor do município. Por que eu estou lhe falando isso? Ele falou uma coisa lá, doutor, que eu achei interessante. Ele falou assim, a questão da cultura do asfalto. Ele traz uma ideia, aqueles paralelepípedos. Olha que interessante, eu nunca parei para analisar. Ele falou assim, gente, não são todas as vias que têm necessidade de asfalto. O paralelepípedo, ele é muito mais permeável. Quando a chuva vem, o que acontece? Ela escoa para a terra, para o solo. E isso no asfalto não acontece, porque o asfalto ele permeabiliza. E isso vai gerar o quê? Velocidade da água, vai gerar alagamentos lá nas regiões mais baixas. Então são, às vezes, doutor Osto, adequações, né? Sobrecarrega a rede de drenagem. Uhum. Muitas vezes a rede de drenagem não suporta justamente por causa da impermeabilização do solo. São Paulo, inclusive, há uns 20 anos atrás, aprovou uma lei obrigando todos os estacionamentos a tirarem o asfalto ou o cimento e colocarem brita, para absorver um pouco da água que cai da chuva. São Paulo, você vai em São Paulo, a imensa maioria dos estacionamentos é brita. É brita ou algum tipo de solo que absorva a água. Então, Conquista também precisa começar a pensar nisso, porque nós estamos cada vez mais impermeabilizando o solo. E Conquista tem um relevo que é muito propício para enchentes. Por quê? Porque a cidade é uma bacia praticamente. Como é que funciona a bacia? Ela tem a parte alta e tem a parte baixa. E na parte baixa ela não tem para onde escoar. Se você impermeabiliza toda a cidade, tira toda a capacidade de absorção da água da chuva pelo solo, o que acontece? Aquela água vai descer. Quando chegar lá embaixo, ela não tem a rede de drenagem não é suficiente para absorver toda aquela água. O que acontece? A água sobe. Por isso que a Praça Vitor Brito ela fica alagada, fica com água quase que um metro e meio, né, acima do solo, porque ela é justamente o fundo da bacia. A Praça Vitor Brito, isso é um exemplo aqui, ela é o fundo da bacia, porque depois tem a subida novamente ali na direção ali da Bartolomeu de Gusmão e depois da Juraci Magalhães. Você vê que ali a água novamente sobe. Então, aquela parte ali central, ali, aquela parte da Vitor Brito, pegando ali Bartolomeu, aquela parte toda ali, é o fundo da bacia. Por isso que enche tanto. E a tendência, gente, é piorar. A tendência é cada vez ficar pior. Então, em algum momento vai vir uma chuva muito forte e nós vamos sofrer com isso. Então, fica o exemplo aí do Rio Grande do Sul, fica o exemplo de chuvas que já aconteceram aqui, para que a gente apresse esse plano diretor e, mais do que isso, né, que Conquista tem um plano de médio e longo prazo
para reestruturação da rede de drenagem. A nossa rede de drenagem aqui ela é totalmente insuficiente para qualquer chuva mais forte que venha acontecer aqui, Vinícius. Interessante que é bom lembrar que a rede de drenagem, ela faz parte do saneamento básico. As pessoas às vezes não compreendem, pensa que saneamento básico é só água na torneira e rede de esgoto. Não, escoamento também faz parte, inclusive previsto no marco do saneamento básico. Os contratos, quando deveriam ser reajustados com as estatais, por exemplo, a Embasa, tem que contemplar a questão do escoamento.